Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática do sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala, o professor Emerson Marão. E vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A nossa aula de número 75 traz como objeto de conhecimento planejamento e coleta de dados numa pesquisa utilizando a realidade amazônica. Detalhamento, coleta de dados, organização e registro e construção de gráficos. Todo mundo pronto? Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, queridos alunos e professores, agora que temos conhecimento do nosso conteúdo da aula de hoje, vamos dar início à nossa aula. Coleta de dados. Definição. A coleta de dados é um processo fundamental em diversas áreas, como negócios, ciências e tecnologia. Ela envolve o recolhimento de informações sobre um determinado assunto ou fenômeno. Muito bem. Então, essa parte da matemática, né, que é o tratamento da informação e estatística, elas sempre estão muito interligadas, né? Uma está linkada à outra, né? Atrelada à outra. Por quê? É uma ferramenta que nos permite ter uma ideia de um determinado fenômeno, de um determinado comportamento, né? E elas são muito importantes. Por que elas são importantes? Pelo fato, né, de você poder, com base nessas informações, ter como tomar uma atitude relacionada a uma determinada situação. Como assim, professor? Por exemplo, você, na comunidade, né, você pega e faz um levantamento, né, junto às pessoas que compõem essa comunidade e vamos colocar aqui, né, quais são as prioridades da nossa comunidade. Água, né, saneamento básico, fornecimento de energia, sinal de internet. Então, vamos colocar assim, né? Escoamento da produção, né? Na nossa comunidade nós produzimos hortaliças, né? Mas para nós podermos vendê-las, né, temos que nos deslocar da nossa comunidade até a sede do município. Quais são as alternativas que nós temos para fazer o translado da nossa produção? Então, essas demandas, né, elas devem ser coletadas com base nas informações das pessoas que compõem a comunidade. O que para elas é mais importante? Pega e lista aí. Tantas pessoas acham que é mais importante a gente ter aí uma estrutura melhor para escoar a nossa produção. Então, isso para a nossa prioridade. Então, como é que a gente pode ter essa ideia? A partir do quê? Da coleta de dados, beleza? Muito bem, continuando. Identificação das fontes de dados, né? Primeiro, determine as fontes de onde os dados serão obtidos. No exemplo que eu dei aqui, né? No caso, nós pegamos um local específico, né? Uma comunidade. Então, essa fonte, né, determinar a fonte de onde vão ser coletados os dados, ela é importante. Ela pode ser restrita a uma comunidade, restrita a um município, restrita a um estado, restrita a um país e até mesmo, né, de modo global. Isso pode incluir observações diretas, né? O que são essas observações diretas? Elas são realizadas através do quê? De questionários. Esses questionários, eles podem ser pré-elaborados, né? Como se o quê? Você tem lá, no nosso exemplo, né? Eu coloquei aqui, escoação de produção, energia elétrica, abastecimento de água, sinal de internet. Aí você vai lá, né? Vamos supor aqui está escoação de produção. Aí marca lá, outra pessoa vai e diz, não, a prioridade aqui é, no caso, fornecimento de luz, energia elétrica, né? Aí você pode marcar duas ou três, dependendo do contexto desse questionário. Esses questionários podem ser feitos com base em registros também históricos. Qual foi o ano em que nós mais produzimos ou que mais vendemos determinado produto que é produzido aqui na comunidade? Através de sensores, né? No caso, radares, né, satélites e afins.
e bancos de dados, entre outros. Então, existem várias formas de nós coletarmos esses dados. Como eu disse, depende da natureza do fenômeno que você está trabalhando. No caso aqui, registros históricos, você vai fazer um levantamento, né, dos últimos 10 anos. A quantidade de dióxido de carbono foi emitido para a atmosfera. Aí você vai observar que vai ter um crescimento assim, né, bem significativo. Por quê? Aí por que houve esse aumento, né, da emissão de gases poluentes? Foram as indústrias? Foram a questão da produção, da quantidade de veículos, né, que são alimentados por combustíveis fósseis, no caso aí, petróleo? Ou foi por causa das queimadas? Então, também, né, há como fazer a coleta de dados com base nesses registros históricos. Sensores. Vamos pegar aqui, né, as fotos de satélite que são produzidas lá pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial Brasileira, o INPE. Aí, foi registrado por satélite que a região norte teve um aumento na quantidade de focos de queimada, né, de 90% no ano de 2024. Isso daqui é um fato real, isso daqui eu não estou inventando não. Ou seja, o número de focos de queimada este ano está bem maior do que o ano passado, que já era alto. Isso contribui para quê? Para a péssima qualidade do ar, que pode proporcionar o quê? Consequências, que vai ser o registro de pessoas que vão dar entrada nos hospitais com problemas respiratórios. Então, tudo isso está interligado, né? Esses bancos de dados, para a gente ter uma ideia, dentre outros, são vários. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, bem regional. Temos aqui. Vamos analisar quais as espécies de peixes mais consumidas em Manaus. Locais de pesquisa. As principais feiras e supermercados de Manaus. Porque não tem como você pegar assim, né? Vamos fazer um levantamento de todas as feiras de Manaus, de todos os supermercados. Então, vamos pegar o quê? Ele foi bem restrito aqui, locais de pesquisa. Principais feiras e supermercados. Ou seja, já está deixando bem claro que não foi feita uma pesquisa, né, em todos os ambientes na qual existe a possibilidade de se comercializar o pescado. Então foram feitos numa amostra, né, significativa. Também não adianta chegar só numa feira e fazer um levantamento, não, tem que ter uma visão mais ampla, o mais próximo da realidade. Muito bem. Padronização. O que significa isso? Normalizar os dados, garantindo que eles sigam um formato consistente e compatível. Então eu não posso estar fazendo uma coleta de dados variando as minhas variáveis, né? Com base nisso daí, eu não posso chegar e dizer assim, comecei aqui com telefone, depois caixa de som, computador. Então eu tenho que seguir uma padronização. Se vamos trabalhar com eletrodomésticos, né, de informática. Então aqui não pode entrar forno micro-ondas, aqui não pode entrar máquina de lavar, aqui não vai poder entrar ar-condicionado, a gente está pegando eletroeletrônicos, né? Então vai entrar aqui o quê? Videogame, telefone, televisão, computador. Vamos restringir a nossa pesquisa, né, para normalizar os dados. Isso vai garantir, né, que eles vão seguir um formato padrão, consistente e compatível com o que eu estou querendo estudar. Isso pode incluir a conversão de unidades, formatação de datas, dentre outros. Quando a gente fala em conversão de unidades, a gente pode dizer assim, vamos trabalhar só com unidades. Não, vamos trabalhar com centenas. Não, vamos trabalhar com milhares. Não, vamos trabalhar com milhões. Isso vai depender do montante de dados que nós temos, para que a gente possa pegar esses dados e poder, consequentemente, representá-los numa imagem, né? Dentro de um indicador visual, uma tabela. Então, a formatação de datas, né, é importante também. Dias, horas, depende, minutos, né? Durante quantos minutos, né, um determinado equipamento fica ligado por dia, né? Isso daí vai contribuir quanto no consumo de energia? Não vai ser não vai ser em horas, não. Vamos fazer em dias. Tá, tudo bem. Tantos dias, né? Semana.
meses, anos, décadas e assim sucessivamente. Então, essas datas são muito importantes que elas sejam formatadas, dentre outros. Todos esses cuidados devem ser, né, analisados. Então, nós começamos a nossa pesquisa lembrando do consumo, né, de peixes nas principais, né, a preferência dos pescados nas principais feiras e supermercados de Manaus. Muito bem. Aí, voltamos para o nosso exemplo, né? Os dados serão coletados em função das toneladas de pescados comercializados nos dias que antecedem a Semana Santa no ano de 2023. Então, isso daqui foi feito, né? Essa pesquisa, ela foi feita, né, com dados do ano passado. E a formatação? Toneladas. Né? Muito bem. Aí temos a imagem aqui da nossa sardinha, isso frito aí, né, uma maravilha. Muito bem. Categorização e classificação. O que é? Organizar os dados em categorias ou classes, apropriadas conforme a sua natureza, claro. Facilitando assim sua análise e interpretação. No nosso exemplo, temos aqui as espécies, né? Quais são as espécies que nós fizemos aqui, né? Claro que existem uma série de peixes que não foram colocados aqui. Por exemplo, não foi colocado aqui peixes, né, como branquinha, né? Ah, não foi colocado aí mapará, né? Não foi colocado aí uma série de outras espécies. Nós pegamos as principais também. Quais são elas? Jaraqui, matrinchã, pacu, pirarucu, sardinha e tambaqui. Qual foi a formatação da quantidade de dados? Eles foram formatados em que unidade de medida? A quantidade foi dada em quê? Toneladas, certo? Muito bem. Os dados aqui foram fictícios, tá, pessoal? Jaraqui, quantas toneladas foram, né, comercializadas? 15. Não foram 15 jaraquis, foram 15 o quê? 15 toneladas. Matrinchã, 19. Pacu, 14. Pirarucu, 16. Sardinha, 8. Tambaqui, 22, né? Tambaqui é uma unanimidade em todo o nosso estado. Pois bem, mas às vezes, né, esses dados eles são melhores interpretados se nós conseguirmos inseri-los em um gráfico. No caso aqui, vamos usar um gráfico de colunas, né? Os gráficos são ferramentas valiosas na coleta de dados. Por quê? Porque facilitam a interpretação, a análise e a comunicação de informações complexas de maneira acessível e eficaz. Por quê? Porque quando você pega e olha para o indicador visual aqui, que no caso aqui é o nosso gráfico de barras, de colunas, perdão, você de cara você já consegue identificar qual foi a espécie mais vendida. Olha só, você olhou, já viu aqui, né? Tambaqui. É uma informação imediata. E com isso você pode fazer uma comparação em relação às outras, né? Olha só, em seguida, qual foi a segunda espécie mais consumida? Matrinchã, depois pirarucu, depois jaraqui, pacu, sardinha. Então essa facilidade em interpretar os dados, ela é muito eficaz também para as nossas tomadas de decisão. No caso aqui, né, o que você pode... Eu, por exemplo, sendo administrador de um supermercado, né, responsável pela logística em suprir, né, a demanda, né, eu já sei isso. Olha, com base no ano passado, né, houve uma demanda de quanto? Tantas toneladas do peixe tal. Então eu já me preparo, né, para ter aquela quantidade em estoque para suprir a demanda do mercado. Beleza? Então é muito importante isso daí. Continuando. Aí vemos aqui um outro exemplo, né? Olha só. Em uma comunidade pesqueira foi realizada uma pesquisa sobre as técnicas de pesca praticada pelos pescadores locais e obteve-se o seguinte resultado, tá? Fonte autoral, isso daqui, tá, pessoal? Foi bolado aqui, né, para que a gente pudesse aqui, né, aproximar o nosso conteúdo dentro da realidade.
Muito bem, olha só. De acordo, né, com as informações, olha só. De cara, você já pega, né, e identifica aqui, né, as práticas, né, utilizadas pelos... E qual é a mais utilizada? Olha só. Segundo o nosso gráfico aqui de colunas, a técnica mais praticada nessa comunidade é a pesca com tarrafa, né? No caso aqui, 15 pescadores, né, utilizam a pesca com tarrafa. Né? Joga lá, né, faz aquele arco bonito. Eu não sei jogar aquilo, não. Então, a preferência da maioria dos pescadores dessa comunidade é a pesca com tarrafa. Ó, apenas 5, né, utilizam a técnica de pescar com o quê? Com arpão. Também o pessoal usa zagaia, né? Depende da localidade como se chama. 8 pescam com anzol e linha. E 12 utilizam a pesca com malhadeira. Então a gente já tem aqui uma visão. E, gente, né, com base nisso daqui, a gente pode fazer vários questionamentos. Como assim? Olha só. Com base nas informações do gráfico, né, responda. Letra A. Quantos pescadores foram entrevistados? Letra B. Quantos pescadores não utilizam a técnica de tarrafa e malhadeira? Ó, então vamos por partes aqui. Letra A. Quantas, né, pessoas, né, quantos pescadores foram entrevistados? A gente pode pegar aqui para facilitar, né, a nossa interpretação, nós poderíamos montar uma tabela. Claro, esse nosso gráfico aqui ele é bem simplório, certo? Mas isso daqui não impede que a gente faça, né, uma organização de dados para facilitar a resolução. Né, nós temos aqui, né, total de pescadores, né, com tarrafa, arpão, anzol e linha e malhadeira. Então a gente poderia pegar aqui, né, inserir os dados aqui numa tabela. Ela é bem simplória. Né? Tarrafa, 12. Pesca com arpão, 5. Anzol e linha, 8. Malhadeira, 12. Aqui é tarrafa, perdão, são 15. 15. Então olha só. Quantos pescadores foram entrevistados? É só somar isso daqui, né? Posso somar aqui, né? 8 mais 12, 20. Posso somar aqui, né? 15 mais 15, 15 mais 5, 20, né? Estou aplicando aqui uma propriedade, né, associativa da adição. Então eu tenho 20 somado com 20. Isso daqui vai me dar um total de quanto? 40. Ou seja, 40 pescadores foram entrevistados. Né, conforme a nossa resolução. Muito bem. Aí vem para a pergunta B. Quantos pescadores não utilizam a técnica de tarrafa e malhadeira? Olha só. Nós temos aqui, ó. Não pode pescar com malhadeira e nem pode pescar com tarrafa. Então, quem é que não utiliza nem tarrafa, nem malhadeira? É quem utiliza o quê? Anzol e linha. E pesca com arpão. Ou seja, 8 mais 5, 13. Olha só como foi feito aqui. Né? Apenas, né? Quantos pescadores foram entrevistados? Apenas foram coletados os dados. Ó, 12, 8, 5 e 15. É importante que a gente não numa quantidade aqui, porque a quantidade de informações, né, de objetos estudados é pequena. Mas se nós tivéssemos aí um número maior de objetos analisados, por exemplo, se nós fôssemos fazer um levantamento aqui de preferências desportivas, né, aí teria vôlei, futebol de campo, natação, futebol de salão e por aí vai. Então, aqui nós temos apenas esses 4 elementos como objetos de estudo. Mas se nós tivéssemos mais objetos de estudo, é importante que todos eles sejam analisados um a um, né? E catalogados de forma consistente, para não fugir da realidade.
Então, olha só. 40 pessoas, né? Nessa comunidade são o quê? Pescadores. Muito bem. A nossa segunda pergunta, né? Quantas pessoas não utilizam a técnica, né, de tarrafa e malhadeira? Ou seja, são pescadores que utilizam pesca de quê? Anzol e linha ou arpão, né? Muito bem. Tá aqui, ó. Linha com arpão. Então nós vamos ter o quê? 8 mais 5. Beleza? Muito bem. Agora, com base nisso daqui, né, nós poderíamos fazer várias análises em cima dessa interpretação aqui do nosso gráfico, né? De repentemente, se nós tivéssemos aqui que fazer o levantamento dessa comunidade, quantas pessoas, né, vão precisar receber o auxílio, né, defeso? Vamos supor que essa comunidade faça parte de um determinado município. Vamos supor, lá de São Gabriel da Cachoeira. Aí, a gente sabe que nessa comunidade, vamos supor, essa comunidade ela é composta por 160 pessoas. Por exemplo, 160 pessoas. Dessas 160 pessoas, nós sabemos o quê? Que 40 são o quê? Pescadores. Então, qual o percentual, certo, de pessoas dessa comunidade vivem da pesca? Para isso nós estudamos lá, né? Porcentagem, que é importante isso daqui. Ora, nós sabemos aqui, né? 40, né? São as pessoas que pescam isso daqui. Só pegar o 40, né? E dividir por quanto? Por 160. Nós vamos ter o quê? O percentual de pescadores dessa comunidade. Simplifico isso daqui, né? Aí eu vou ter o quê? 4 dividido por 16. Vamos dividir aqui tudo bonitinho. 4 dividido por 16. Aí vamos ter. Aí não dá para dividir, né? 0, 0, 40 por 16 vai dar quanto? 3, né? Não, 3 passa, né? 3 vezes 6, 48. Vai dar, né? 3 vezes 16. 2, 32. Beleza. 32. 40 menos 32, 8. Mais um 0. Aí nós vamos ter 80 dividido por 16, 5, né? 5 vezes 6, 30 vão 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 80. 0. Olha só. Deu o quê? 0,25, né? Quem é 0,25? Dentro do nosso contexto, né, de porcentagem. 0,25 é a mesma coisa que o quê? 25 sobre quanto? Sobre 100. Ou seja, 1/4 dessa população, dessa comunidade, trabalha de pesca. O que esses dados podem nos oferecer? Nos diz o seguinte, que para 4 pessoas dessa comunidade, né, uma é pescador. Claro, isso vai variar de município para município, de comunidade para comunidade. Eu citei aqui São Gabriel da Cachoeira porque eu lembrei que também, né, fora, né, eles o pescado para eles não é só para consumo também, né? Eles também trabalham com a questão dos peixes ornamentais, né? Inclusive tem a festa lá destinada para os peixes lá, que no momento não estou lembrado quais são os peixes. Depois vocês me falam, né, aí. Eu não estou lembrado. Mas, no caso aqui, nós podemos incluir, né, várias outras variáveis dentro do contexto de uma única comunidade. No caso aqui, foi feito um levantamento e constatou-se que cada 4 pessoas, uma é pescador. No entanto, vai existir comunidades que vivem única e exclusivamente da pesca. Outras comunidades não dependem da pesca, já trabalham o quê? Com cultivo, né? São agricultores. Vai ter comunidades que trabalham com uma outra realidade. Não são pescadores e não são agricultores. Eles trabalham com o quê? Sustentabilidade. Já entra uma outra variável aí. Qual é a sustentabilidade? Eles fazem o cultivo de látex, da borracha. São seringueiros. Não, eles fazem outro tipo de extrativismo. Eles coletam castanha, né? Começam castanha.
Beleza. Ah, outro estatístico, o quê? Coleta de óleos e aromas, né? Para a fabricação de perfumes, sabonetes e afins. Então, cada variável dessa, a gente pega, né? E pode deslanchar em cima de umas outras variáveis. Por isso que é importante nós padronizarmos a nossa pesquisa para não fugir da nossa realidade. Né? Não, vamos trabalhar com o quê? Vamos trabalhar só com pescado. Foi restrito aqui. Então, nós fizemos um levantamento de determinadas espécies que são mais consumidas dentro de uma determinada região. De repente, uma outra região não tem nem preferência tanto por tambaqui, mas é importante que naquela região seja feito o levantamento só de quem? Das principais espécies. Para que, em cima, né, dessa análise, desse estudo, a gente possa ter condições de tomar decisões. Como no início da aula eu falei, a nossa comunidade, né, está aqui, né, as pessoas que fazem parte da comunidade, que são ativas economicamente, já está restringindo aí. Só vai ter direito à opinião quem trabalha. É uma condição. Tem que morar na comunidade. Beleza. Então vamos lá, vamos listar aqui quais são as prioridades. Democraticamente, né, você pode escolher duas prioridades. Eu acho que é importante para a nossa comunidade que nós temos uma carência muito grande. De quê? O que realmente é preciso? Nós precisamos de um posto de saúde. Beleza, vamos colocar como prioridade. O posto de saúde é mais importante do que o fornecimento de energia elétrica? Isso quem vai decidir é o quê? Justamente o estudo que será feito na comunidade, fazendo o levantamento de dados com base nas prioridades. Posto de saúde, energia elétrica, né, escoamento de produção. Então, todas essas variáveis, né, elas devem ser catalogadas, registradas, e com base no resultado dessa análise, nós vamos ter, né, condição, né, vamos ter respaldo técnico, matemático, estatístico para tomar uma decisão. Então, com base nisso, né, a gente pode concluir o quê? Que matemática, né, não é apenas cálculo, é também o quê? Análise. E o tratamento da informação e a estatística trabalha diretamente nisso daí, em tomadas de decisões. Não basta apenas calcular, chegar a um valor numérico. Temos que saber o que fazer com esse resultado. Beleza, meus queridos? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima.